Então, sobre inclusão tem uma coisa que eu noto que a galera não pensa. Às vezes eu tenho a impressão que quando se fala nesse tema, as pessoas imaginam uma criança numa escola, né? Ou alguém entrando no trabalho por cota e ficando lá no cantinho dele. Mas vocês já pensaram que pessoas cegas e com baixa visão podem estar em todos os lugares, e pessoas com autismo, pessoas com deficiência auditiva? Por exemplo, liderança. É muito difícil imaginar uma pessoa com deficiência numa posição de liderança. Isso porque a gente coloca os corpos na frente da subjetividade, né? A gente sabe de vários casos de pessoas com deficiência que estão em posições em que elas poderiam galgar cargos de mais responsabilidade, mas as pessoas não fazem isso, porque em muitos casos elas entendem que se fizer isso para uma pessoa com deficiência, os outros vão ficar tristes, né, chateados, porque como assim uma pessoa deficiente pode ser promovida e eu não fui? Como assim uma pessoa com deficiência recebeu um aumento e eu não recebi? Como assim? Né? E aí a gente percebe que o capacitismo, ele não é só uma coisa simples. O capacitismo, ele se expressa nas relações, em praticamente todas as relações entre pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. E a gente precisa olhar para isso. Eu noto que muita gente tem medo de falar disso, porque vai pensar que é vitimismo. Ah, é vitimismo. Não é. O capacitismo pode adoecer a gente. Ele pode fazer a gente duvidar da nossa própria capacidade. Ele pode fazer a gente pensar que não merece. A gente pensa que o grande problema é a deficiência. Ela que impede as pessoas de atingirem seus máximos potenciais e de se resolverem na vida, mas na verdade não é. Um problema mais sério que a gente enfrenta é o capacitismo, que muitas vezes pode ser mais grave que a própria deficiência, porque ele limita a gente aquilo que a gente não é, aquilo que a gente não tem, ou aquilo que acham que a gente não é o que a gente não tem. Então, são raras as pessoas com deficiência que assumem posições de liderança perante pessoas sem deficiência. De uma forma informal pode até ser. Sempre que alguém tem uma dúvida, vai falar com fulano, vai falar com fulana. Mas oficialmente, no papel, na caneta, no contra-cheque, é difícil. E não é falta de capacidade. É medo do que os outros vão pensar. É medo de desagradar os coleguinhas que enxergam, né? E é importante a gente olhar para isso. Porque aquilo que não tem nome, ele não pode ser enfrentado. A gente precisa das palavras. A gente é refém das palavras. Para uma pessoa com uma deficiência importante se destacar, ela precisa se bancar. E ela precisa se bancar muito. No sentido que ela precisa assumir a sua história. Assumir a responsabilidade pela pessoa que ela quer ser. E seguir em frente. E às vezes a gente precisa falar firme, ser enérgico, às vezes com os próprios amigos, às vezes com pessoas que a gente ama. Porque se a gente não for, mesmo sabendo que não é pessoal, isso vai afetando a gente, vai afetando nossos vínculos, vai afetando nossas relações, né? Quando a gente pensa em deficiência, a gente fala bastante em cura. Ah, porque eu tenho fé que a ciência vai evoluir, você vai se curar, né? Jesus vai te curar e tal. Eu confesso pra vocês que eu não penso tanto assim na cura das pessoas com deficiência. Porque eu entendo que a gente, como coletividade, precisa dos problemas para amadurecer. E eu também entendo que a gente tem questões ainda mais sérias do que deficiências
importantes, né? A gente tem questões de pessoas que não têm onde morar, pessoas que não têm o que comer. Isso é sistêmico, é endêmico, a gente precisa olhar para isso. Pessoas que trabalham, mas não podem usufruir daquilo que elas próprias ajudam a produzir. E isso é desleal também. Então, se a gente começa a pensar em questões coletivas e olhar para o nosso problema individual, perde um pouco o contorno. Mas eu confesso que eu queria muito que a gente se curasse do capacitismo. A gente, em geral, sabe? Tanto o capacitismo que jogam sobre a gente, quanto do capacitismo que a gente internaliza. Vira e mexe, a gente acha que a gente não tem direito de ser respeitado. A gente acha que a gente não tem direito de Pausar botão. Parar botão. Pausar botão. reivindicar o mínimo, né? E essa luta não é só das pessoas com deficiência, das mulheres têm isso, as pessoas negras têm isso, membros da comunidade LGBT, que é a P+, também tem isso, sabe? De tomar tanto na cabeça, porque sim, né? O preconceito gruda e todo mundo internaliza e isso limita a vida da gente. Isso é muito sério. Então, quando a gente fala em inclusão, o pessoal pensa em criança e pensa em solidariedade. Eu, quando falo em inclusão, eu penso em todo mundo. Eu não consigo pensar só na pessoa sendo com deficiência e todos os problemas que a gente tem. Embora a gente tenha realmente problemas, mas inclusão é para todo mundo. Todo mundo precisa de inclusão. A gente vive numa sociedade muito excludente. Excludente de todo mundo com todo mundo. E a gente precisa falar sobre isso. Não para se vitimizar e dizer que as coisas são assim e vão continuar sendo assim. Mas para a gente se unir e buscar formas de melhorar a nossa experiência de vida. A gente pode construir isso juntos, pode construir isso separados, porque o que eu noto é que muitas pessoas com deficiência, quando elas vão pensar em si mesmas, elas pensam primeiro na deficiência, depois nelas. Ou seja, elas próprias estão se excluindo. Isso é muito triste. Até que ponto eu posso combater a sociedade sem mudar a minha forma de ver? Até que ponto eu posso reclamar do mundo se eu mesmo não me vejo de dentro para fora? Né? Setembro Verde tem muita coisa pra gente pensar. E eu acho que inclusão é um tema gigante. Não é um tema pequenininho, não. E a gente precisa pensar nisso de várias formas. Pegar o assunto e girar na cabeça várias vezes. Até a gente ver todos os ângulos dele, os quais a gente pode olhar. Pausar botão.